A paz de Cristo a todos, tudo bem? Eu me chamo Everton Machado, estou iniciando hoje, dia 19 de novembro de 2023, uma série de vídeos falando a respeito do jejum e de oração. A partir de hoje, eu estou iniciando um propósito de 40 dias de jejum e de oração. É óbvio que eu estou sendo estimulado a fazer esse propósito pelo Espírito Santo, mas também através do livro que eu acabei de ler, que se chama Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Logo após a minha conversão, eu fui ensinado e estimulado a fazer propósito de jejum, aonde eu iniciava por volta da meia-noite até meio-dia. Depois eu fui escalando da meia-noite às 3 horas da tarde, da meia-noite às 5, até chegar da meia-noite à meia-noite. Conseguia fazer até 24 horas. E esses jejuns que eu fazia durava uma vez na semana, às vezes eu conseguia fazer 2, enfim. Só que logo após a minha leitura do livro A Cultura do Jejum, que foi por volta de uns 8 meses atrás, eu fui estimulado a estar escalando cada vez mais esse tempo de propósito de jejum, aonde eu consegui ficar 3 dias e logo após eu consegui ficar 7 dias só no líquido. É uma missão muito difícil, eu nunca fiz esse propósito, é a minha primeira vez que eu vou tentar fazer um propósito de 40 dias de jejum. Eu peço a sua ajuda na intercessão, na oração. E Deus também colocou um desejo no meu coração de eu gravar dia após dia durante esses 40 dias de jejum, para eu relatar aqui as dificuldades, os benefícios e as experiências espirituais. Então, grava aí no seu celular. Será do dia 19 de novembro até o dia 28 de dezembro. O pastor Luciano Subirá, quando iniciou esse propósito de 40 dias de jejum, com o intuito de motivar, incentivar outros cristãos a fazerem propósito de jejum, ele fez durante esses 40 dias lives, dia após dia, e colocou nas suas redes sociais. Só que, infelizmente, o povo entendeu de maneira errada, muitos o criticaram, dizendo que ele não deveria se expor, não deveria dizer que estava fazendo um propósito de jejum, que isso deveria ser em secreto. Só que eu trago uma fala dele aqui, num prefácio do livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, como resposta a todos esses críticos. Diz assim: o jejum também precisa ser estimulado, além da pregação e ensino bíblico, que produzem fé, Romanos 10:17. As experiências compartilhadas por quem jejua tanto o esclarecem quanto encorajam outros a adentrar na prática dessa bendita disciplina. Jesus condenou o exibicionismo dos fariseus, que faziam questão de parecer contristados aos homens para promover uma aparente espiritualidade. Mateus 6:16-18. Ele não proibiu, como muitos interpretam sua fala, de se comentar sobre a prática do jejum. Isso seria contraditório ao registro bíblico do jejum que o próprio Jesus fez. Como se sabe de Cristo, que estava sozinho no deserto, fez um jejum de 40 dias? Certamente porque ele contou. Obviamente que isso não significa que o nosso Senhor tenha saído alardeando sua experiência perante todo mundo, mas que discretamente repartiu sua experiência com os discípulos. E o que dizer de jejuns coletivos, como os dos líderes da igreja e Antioquia? Em Atos 13, para os críticos de plantão, a nossa motivação em gravar vídeos e relatando como será os dias de propósito não é para dizer que eu sou mais espiritual, que eu sou mais crente do que você, mas o grande objetivo é de te motivar a você fazer propósitos de jejum mais prolongados e usar essa ferramenta espiritual para vencer guerras e batalhas espirituais. Infelizmente, muitos acham que não conseguem fazer propósito de jejum porque atrelam a esse tempo de propósito ao cargo hierárquico. Exemplo, como o pastor Luciano Subirá, ele fez esse propósito, então muitos acham que esse propósito é para pastores, é para líderes que têm grandes ministérios no Brasil. Só que eu acho que esse propósito é possível para mim, para você, independente do seu cargo hierárquico dentro da igreja, se você é pastor, se você é diácono, se você é obreiro, ou se você é meramente um membro da igreja.
Eu acredito que essa ferramenta pode e deve ser utilizada por todos. Então, o objetivo aqui é vencer esses 40 dias e mostrar que é possível. Então, o intuito aqui não é parecer ser espiritual. O grande objetivo aqui é de motivar você a jejuar, a entrar em propósitos de jejum e de oração. Nesse processo de 40 dias, eu fui orientado pelo Espírito Santo para ler alguns livros junto com a Bíblia Sagrada, que eu estarei indicando aqui. Um deles, eu já falei sobre ele e estarei lendo ele novamente, é o livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Tenho certeza aqui que vai estar me ajudando muito a manter o foco de conseguir jejuar esses 40 dias. O outro livro se chama O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do autor Mahesh Kavida. O prefácio é do pastor Luciano Subirá. O outro livro se chama Corações Profundos e Revelações Profundas, do pastor Hernani Santos. E por último, esse livro eu estou lendo com meu filho Caleb, que se chama Precioso Espírito Santo. Ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo, do pastor Hernani Santos. Você deve estar se perguntando se não é muito livro para ler nesse período de 40 dias. E eu digo para você que não. E eu vou estar te ensinando aqui a como você se organizar e para você também não procrastinar, tá ok? O que você vai fazer? Você vai pegar o total de páginas e vai dividir por 40. Porque 40 é o dia que nós faremos aí o nosso propósito de jejum. Então vamos lá. Esse livro aqui, Precioso Espírito Santo, eu dividi por 40 e deu 4 páginas por dia. Esse livro aqui, Corações Profundos, eu dividi por 40 e deu 6 páginas por dia. Esse livro, O Poder Secreto da Oração, eu dividi as páginas e deu 5 páginas por dia. E esse livro aqui, do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, vai dar 7 páginas por dia. Então, não é difícil. No segundo vídeo, o vídeo de amanhã, eu estarei cronometrando cada livro, quantos minutos eu estou gastando para ler cada livro. E vocês vão se escandalizar, porque às vezes nós perdemos tanto tempo com besteira, rede social, com televisão, computador, enfim. Se de repente a gente se organizasse, a gente conseguiria ler não só 4, de repente 5, 6 por mês. Eu gosto de ler livros assim aleatórios, junto um com o outro, porque isso me ajuda a fixar a história e eu estou sempre também treinando a minha memória. Vale lembrar que esse período que eu estou fazendo esse propósito de jejum é um período que eu não estou trabalhando. Então, se a qualquer momento eu receber uma ligação de alguma empresa para trabalhar, eu vou ter que interromper esse processo, porque o trabalho que eu exerço requer muito esforço físico e de repente eu não vou conseguir me manter bem trabalhando nesse propósito. Mas vamos ver, como que vai ser todo esse processo, a gente vai avaliando as dificuldades. É claro que se eu tiver ao ponto de passar mal, eu não vou dar continuidade, mas eu quero te estimular, eu quero te incentivar, eu quero te motivar a você a fazer um propósito de jejum. Claro, não precisa começar aí fazer um propósito de 40 dias. Eu estou tentando fazer esse propósito porque eu já venho fazendo propósitos de jejum prolongado há muito tempo. Então, assim, é um desafio para mim. De repente você não tem o costume de fazer, você pode iniciar aí com meia-noite até meio-dia, aí você vai escalando devagar. Daqui a pouco você está indo até 3 horas da tarde, indo até 5, daqui a pouco você está concluindo 24 horas, de repente você vai jejuando uma vez por semana 24 horas, daqui a pouco você consegue 48, 72, até você conseguir uma semana, de repente você passa para 15 dias e até você conseguir chegar aos 40 dias, tá ok? Eu peço a tua oração, a tua intercessão para que eu consiga vencer esses 40 dias de jejum e de oração. Eu peço também para você curtir, para você seguir esse canal e você compartilhar para os seus amigos. Muito obrigado, Deus abençoe e fica na paz.